Ciúme, o mal que prejudica a família. Este será o título da nossa terceira lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de adultos. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para nós continuarmos a nossa meditação nesta revista da classe de adultos em que estamos estudando a respeito dos relacionamentos em família. E hoje nós estudaremos sobre o mal que o ciúme pode provocar dentro de uma família. E o nosso exemplo base será a família de Jacó, um dos nossos patriarcas que sofreu bastante pela má administração, pela má condução do relacionamento com seus filhos e acabou tendo ali consequências bastante drásticas em sua família por conta de não saber lidar com os filhos e de acabar gerando ciúme entre eles. Eu já quero pedir perdão mais uma vez e agradecer a compreensão dos irmãos, porque nesta semana a aula está subindo bastante tarde por conta do que eu falei. Nós ficamos 2 semanas bem mal na minha casa, acabamos pegando aí uma gripe bem severa. Eu ainda estou um pouco fanha, falando um pouco mais devagar, por isso até peço mais uma vez a compreensão dos irmãos, mas nesta semana as aulas já subirão, as aulas da lição 4, no momento certo. Os irmãos vão ter mais antecedência para estudar. Mas vamos então para a nossa aula. O nosso texto áureo, ele está em Tiago, capítulo 3, versículo 16, e nos diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, há aí perturbação e toda obra perversa. A verdade prática nos fala que o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 37, versículos 1 ao 4, 11, 18, 23, 24 e 28. E eu vou fazer a leitura deles aqui com os irmãos agora e vai passar aí na tela a parte escrita destes versículos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José, seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Após a leitura, eu quero mencionar aqui para os irmãos que nós temos este plano de aula, é um recurso que a revista de adultos nos traz, e aqui nós temos uma introdução que vai falar um pouquinho sobre o ciúme ser uma emoção humana, mas nós também temos os objetivos, que nós, professores, precisamos ter um cuidado para que, ao ministrarmos a nossa aula, ela possa passar por estes objetivos. Então, o primeiro objetivo é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Segundo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E terceiro, compreender que o homem precisa orientar o seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Olha o que a nossa introdução vai nos dizer. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas também dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por este motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de trazer ou de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas de enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos então as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então hoje
nós não iremos falar da linda história de José, de como Deus o usou, de como o Senhor o honrou, mesmo em uma terra estrangeira. Mas hoje nós iremos falar de todos os conflitos que existiam ali na casa do patriarca Jacó. Primeiro tópico, falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó. Em Gênesis 37, nós lemos agora há pouco que Jacó amava José mais do que a todos os outros filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo de especial em sua relação, ali com José, mas não só porque José era o filho de sua mulher amada, o filho de sua velhice, mas talvez Jacó, tenha notado algo de diferente em José. Porque quando nós acompanhamos a história de José, fica claro que ele era um rapaz especial, que ele era uma pessoa, muito provavelmente, se assim nós podemos dizer, com um brilho a mais. E nós sabemos que em qualquer lugar, mesmo numa sala de aula, ou em um cursinho, num clube, em qualquer lugar onde existam pessoas, onde existam crianças, adolescentes, um grupo de pessoas, sempre que alguém tem mais talento, tem mais facilidade para falar, aparece mais, demonstra mais ali, mais talentos mesmo, essa pessoa, por ter esse brilho, se assim nós podemos dizer a mais, ela vai gerar alguns desconfortos em quem está ao seu redor. E o que a lição nos traz, e eu gostei bastante da forma como o pastor Elianai Cabral colocou este ponto, é que tudo bem existirem algumas pessoas que realmente são mais talentosas, que realmente têm um pouco mais de capacidades, porém, pais não podem fazer distinção entre os filhos. Nós já estudamos na aula passada sobre a distinção que os patriarcas Rebeca e Isaac fizeram com os seus filhos e as tragédias que isso provocou. E hoje nós veremos que Jacó repetiu aquilo que ele tinha aprendido em casa, na sua família. Então aqui, nós vamos continuar no parágrafo aqui do nosso primeiro subtópico, dizendo que, naturalmente, quando são conscientes de seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, nós já estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca para com Jacó e Esaú. Então, agora na história de José, nós veremos que a predileção de Jacó provocou um ciúme e inveja entre os seus irmãos e as consequências graves dessa prática dentro da família. Meus irmãos, eu citei nas últimas 2 aulas que os meus pais estavam gravando aulas e que eles trabalham com família. Porém, se os irmãos entrarem no link que eu deixei nas últimas aulas, não está abrindo. Eles tiveram um probleminha aqui com o YouTube, que a conta deles caiu. Eles ainda estão tentando, o canal, aqui no YouTube, eles ainda estão tentando entrar em contato, ver o que pode ser feito para ser resgatado, mas, por enquanto, ainda não é possível. Então, eu vou deixar o link do Instagram deles, eles abrem caixinha lá direto, podem responder os irmãos, caso surja alguma dúvida, mas, infelizmente, o vídeo desta aula eles não vão conseguir disponibilizar, porque eles ainda não conseguiram recuperar o canal que acabou sendo invadido. Vamos continuar aqui? Então, o segundo subtópico, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear o seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não dava a eles o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo por parte do pai, e por isso aborreceram-no. E aqui, meus irmãos, nós temos um problema bem grave, porque nós já sabemos que José era talentoso, José tinha uma personalidade muito provavelmente agradável, ele era um líder nato, ele falava muito bem. Alguns estudiosos do comportamento acreditam que José era colérico e que ele tinha uma facilidade para se comunicar, para aparecer. No meio de 13 crianças, aqui Benjamim ainda não tinha nascido, mas no meio dessa quantidade de pessoas, de irmãos, nem todos eram crianças, alguém sempre vai acabar se destacando. Lembra dos discípulos de Jesus que Pedro falava muito, Pedro estava sempre aparecendo? Nós sabemos que sempre existem aquelas pessoas que falam mais, que falam um pouquinho melhor, e dentro de casa isso precisa ser mediado pelos pais. Talvez os pais tenham 2 filhos, um muito talentoso e um que não é talentoso. O que eu quero dizer aqui com talentoso é, às vezes, algumas pessoas desenvolvem os seus talentos mais cedo e outras demoram um pouco mais.
Então, às vezes, aquele filho que desenvolveu mais cedo os talentos aparece muito na família. E os pais precisam conseguir equilibrar isso. Porque no caso aqui da família de Jacó, Jacó tinha 13 filhos no total. Então ele precisava saber lidar com esses filhos, né? Ele não podia ali deixar que os filhos dele tratassem os irmãos da forma que quisessem, ele não podia evidenciar preferência. Olha o tamanho do erro de Jacó. Além de José já se destacar, além dele já ter todo o contexto do nascimento de José, de ser o filho de Raquel, a mulher amada de Jacó, já existe uma briga enorme entre as irmãs. Quando nós lemos ali os nomes que ela iam dando, né, que as duas iam dando aos filhos, eles carregavam no próprio nome as consequências das disputas que haviam no casamento do pai com as duas irmãs. Então, além de todos esses problemas que já existiam na família, Jacó ainda não vigiou e aumentou o problema, demonstrando explicitamente o seu favoritismo. Talvez os irmãos que estão aqui me ouvindo e que tenham mais filhos, eu tenho uma filha só de 2 anos de idade, vão dizer, mas realmente existe um filho ali que a gente tem mais proximidade, que é mais carinhoso, que fala melhor, que tem é mais fácil de lidar e, portanto, está mais próximo dos pais, e tudo isso é verdade. Porém, os pais nunca podem demonstrar o favoritismo. Um filho com quem você conversa mais, às vezes a mãe acaba conversando mais com a filha, ainda mais na fase adulta, por serem 2 mulheres, o pai com o filho, tudo isso, tudo bem. Agora, quando nós estamos pensando em pessoas em fase de crescimento, e aí nós temos 10 filhos pedindo a atenção do pai e não tendo, e um filho que já nasce em um contexto favorecido, que além do contexto favorecido já tem uma personalidade mais aparecida, né, entre aspas, e além de tudo isso, o pai ainda joga mais lenha na fogueira, demonstrando todo o amor que ele tinha por esse menino em público, isso era a receita da tragédia. Então, quando mais pra frente nós vemos os irmãos de Jacó provocando aquela atrocidade, não é uma surpresa, porque todos os elementos da história se misturavam para resultar na tragédia que aconteceu. Terceiro subtópico, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância, a despeito em relação a eles, por isso o rejeitavam. E os sonhos, nós sabemos que os sonhos tinham um caráter profético. Deus estava, assim, dando a José um sonho de algo que aconteceria com ele. Só que, meus irmãos, imagina, já tinham todos os ingredientes para a tragédia ali formados. E além de tudo isso, o Senhor ainda enviava sonhos proféticos a José. Parece que, poxa, Senhor, só que mais do que isso, imagina para esses irmãos, porque às vezes a gente fica sempre na posição de José, né? De que José não tinha culpa, de que José foi uma vítima, tudo bem, é verdade. Agora, irmãos, vamos nos colocar na posição dos irmãos de José? Imagina, todas aquelas questões que nós já citamos, aí além de tudo isso, José ainda vinha com sonhos, no qual ele estava em posição de evidência, e os irmãos, o pai e a mãe, né, em posição inferior a ele. Meus irmãos, isso devia soar ao ouvido deles com uma maior arrogância do século. Eu imagino que mais do que soar com uma arrogância, eles deveriam encarar como uma provocação. Eu acredito que eles achavam que José estava inventando aquilo e que José queria provocá-los, porque eles já estavam acuados, eles já estavam enciumados, já tinha todos os conflitos com o pai, e José ainda falava um negócio desses. Como eu falei, é a receita da tragédia. Literalmente, é a receita da tragédia. Veja que os irmãos entenderam aqueles sonhos, o fato, né, de José contar os sonhos, compartilhar com eles, como uma atitude presunçosa. Eles falaram, não, isso não é possível. Além de tudo isso, José ainda está dizendo para a gente que ele vai ser maior do que todos nós. E eles não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito, porque eles estavam enciumados. Então o título deste tópico vai nos falar que a inveja não permite nem que alguém compreenda os desígnios de Deus, e é verdade, porque ela cega. A inveja é uma emoção proveniente da nossa carne, que vai cegar os nossos olhos, que vai nos impedir de enxergar qualquer coisa à frente, inclusive as ações de Deus, os desejos de Deus. É por isso que o ciúme precisa ser combatido em todos os níveis. Nós vamos falar no terceiro tópico
sobre o ciúme no casamento, mas em todo e qualquer nível, o ciúme precisa ser combatido. Um cristão deve lutar contra o ciúme, porque ele vai provocar, sim, muitos males. Segundo tópico, o ciúme como causa de conflitos. Primeiro subtópico, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo na antiguidade tinha no máximo 2 cores. Preste bastante atenção nisso aqui, professor. Ela era feita de fios de linho grosso. Mas a túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. E mais do que isso, o texto bíblico nos fala que era uma túnica de mangas longas e colorida. Meus irmãos, naquela época, o contexto histórico deste versículo é o seguinte: os homens usavam túnicas com a manga mais curta, curta ou manga 3/4, para possibilitar o trabalho, porque eles trabalhavam no pesado, manuseando ali o trigo, os alimentos, pegando, levando, era um trabalho braçal. Então eles usavam roupas, a túnica ali com mangas mais curtas para que não enroscasse, para que não atrapalhasse o trabalho. Um homem que tinha uma túnica de mangas longas era alguém que estava em posição de hierarquia. Então, olha só a mensagem que Jacó estava passando para os seus filhos ao fazer para José uma túnica de mangas longas e colorida, de que ele não só era o favorito, mas de que ele estava em posição de hierarquia sobre todos os seus irmãos. E ele não era o primogênito. Nós sabemos que Jacó já não tinha problema com isso, pelo histórico dele, pelo que nós já estudamos, mas ele não podia evidenciar isso para os seus filhos. Jacó estava completamente errado. Ele foi um pai muito omisso e foi um pai que não vigiou. Ele já sabia que tinha ali uma disputa entre os irmãos, José já era muito mais novo. Meus irmãos, há um detalhe que às vezes a gente esquece de mencionar, é que José era o filho da velhice de Jacó. A própria Bíblia vai nos falar isso. Então, quando José nasceu, Jacó já tinha outros 10 filhos maiores. Principalmente os 4 primeiros filhos de Lia, Rubem, Simeão, Levi e Judá, já eram bem mais velhos do que José. Então, tudo nos indica que Jacó já estava com uma idade um pouquinho mais avançada, mais cansado, e chega José, o filho de sua velhice e também o filho de sua mulher mais amada. Eu não sei se os irmãos que estão aqui me assistindo, os professores, a faixa etária de vocês, mas, por exemplo, meu pai fará 50 anos neste mês. E ele tem a minha filha, de 2 anos, é a primeira neta, e meus irmãos. Quando eu olho para o meu pai conversando, lidando ali com a neta dele, com a minha filha, eu fico impressionada com a mudança. O meu pai sempre foi muito carinhoso, mas muito firme. Tanto meu pai quanto a minha mãe foram pessoas muito firmes na educação minha e do meu irmão. E a minha filha, ela faz literalmente o que ela quer com o meu pai. É impressionante. Coisas assim que conosco a fala funcionava muito. Meu pai falava e a gente, na hora, assim, ele olhava. Eu lembro, meu pai é meu pastor aqui na igreja e do púlpito ele olhava pra gente e a gente já sabia que estava muito errado e que as coisas iam ficar um pouco mais severas lá em casa. E com a minha filha, assim, ela faz o que quer. Ela literalmente chama o vovô para deitar no chão e ele vai. Então, uma pessoa com mais idade, ela tem dificuldade na educação. Ela acaba sendo, é o famoso que nós chamamos hoje de pai-avô. Então, Jacó era um pai-avô de José. O que nos faz pensar que ele deixava que José fizesse o que quisesse. Então, literalmente, José era mimado pelo seu pai. E aí ele era o único filho de sua mãe até Benjamim nascer. Então, os irmãos imaginem quantos ingredientes não tem nesse relacionamento familiar. José era o único filho de Raquel, era o filho mais amado de Jacó. Portanto, José provavelmente era um menino mimado. E aqui eu não estou dizendo que talvez José fosse difícil de lidar, mas o próprio texto vai nos dizer que ele delatava o que os irmãos faziam. Quem tem irmão sabe que se tem uma coisa que fere a relação dos irmãos ali, é quando um deles vai delatar para o pai e para a mãe. Porque eles querem, é normal que os filhos queiram, os irmãos queiram ter uma relação de proteção, uma relação de cumplicidade. Então o fato de José estragar a cumplicidade dos irmãos e ir fofocar para o pai tudo que os irmãos faziam, evidencia que José não tinha maturidade para lidar com seus irmãos e muito menos Jacó para lidar com os próprios filhos, porque Jacó estava assim completamente bobo por José, que era o seu filho tão amado. Filho de sua mulher tão amada é um filho que chegou no momento em que ele já não tinha mais capacidade de dizer não, de colocar limites. É o que eu falei, são muitos ingredientes nesta receita para chegar no ponto daquela tragédia de
desejar a morte do próprio irmão. Segundo subtópico, ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José, sentiam-se ignorados pelo pai. Ignorados pelo pai. Olha como isso é grave. É um ponto que os irmãos podem, os professores, levantar com uma classe de adultos. Filhos que se sentem ignorados pelos pais, que se sentem não vistos pelos pais, ainda mais quando eles possuem um irmão que é muito visto, que tem muito carinho, muito amor, serão pessoas que vão se rebelar em algum momento. Porque os filhos desejam ser amados. E quando existem irmãos na equação, eles querem ser amados igualmente. E tá tudo bem, é o normal. Pai e mãe devem amar igualmente. Os filhos precisam se sentir acolhidos. É dever dos pais fazer com que os filhos se sintam amados e acolhidos. Quando os pais não fazem isso, eles estão falhando na sua condução de pais e no seu papel de pais. E Jacó falhou feio. Jacó era um pai extremamente omisso. Então, continuando. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José também errou. Porque José agiu com inexperiência, com imaturidade, com arrogância. Ele já sabia que o relacionamento com os irmãos era complicado. Aí ele teve o sonho, e tudo bem, naquela euforia, muito provavelmente, ele foi lá e contou para todo mundo. Algo que ele deveria ter ficado quieto, para não acrescentar a receita que já era de muito caos, mais problemas ainda. E foi isso que deixou os irmãos com orgulho ferido, e orgulho ferido é um problema grave desde o início da humanidade, e por isso, por causa da preferência paterna por José, eles não aceitavam sequer ouvir José falar. Jacó tinha tanta preferência pelo filho que quando José tentava conversar com os irmãos, eles não queriam ouvi-lo. Então era muito grave. Esse relacionamento era muito problemático. Os próprios irmãos não queriam ouvir José falar. Eles tratavam José mal. E Jacó via isso. A minha pergunta, como mãe, é por que Jacó não fez nada? É porque Jacó não interferiu? Por que ele não mudou o seu tratamento com José? Foi mais pai, no sentido de vou dar o que meu filho precisa, e ele precisava naquele momento de limites. Tudo que você sonhar, meu filho, você vai contar para mim, não vai contar para os seus irmãos. Vai vir aqui, nós vamos ficar entre nós dois. Nós iremos orar, nós iremos falar com Deus, se for da vontade de Deus vai acontecer, mas você não vai lá falar na mesa dos seus irmãos. Então, Jacó precisava ser o pai daqueles meninos, e ele não foi. E como pai daqueles meninos, não é só gerar, era educá-los. Eles ainda precisavam demonstrar amor, gerenciar amor. E eu imagino que gerenciar e demonstrar amor para tantos filhos não fosse muito fácil, mas já que ele tinha tempo para passar com José, ele precisava ter tempo para passar com os outros filhos também. E tudo isso junto fez com que os irmãos de José se enchessem de rancor e ódio e desejassem até mesmo acabar com a vida do seu irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou lá em Provérbios 6,34. O ciúme desperta o furor. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem origem na carne. Então é claro que faltava também aos irmãos de José, um conhecimento melhor de Deus. Além dos problemas de Jacó, de não saber demonstrar amor por todos os filhos, ele não apresentava a Deus da forma correta a todos os filhos. Jacó teve vários problemas como pai. Ele conhecia Deus e os seus filhos não. Porque se os seus filhos conhecessem a Deus, eles teriam mais maturidade para lidar com esse sentimento. O ciúmes só será destruído dentro de uma família, de uma relação familiar ou dentro mesmo de uma pessoa, quando o fruto do Espírito frutificar nessa pessoa. Antes disso, as obras da carne tomarão aquela pessoa e serão a razão pela qual ela se tornará cega. Então, alguém que teme a Deus e que tenha a maior influência da sua vida através de Deus, através do Senhor, que deixe que o Senhor comande a sua vida, é alguém que não vai se entregar ao ciúme. E se aqueles jovens, se aqueles 10 filhos de Jacó estavam se entregando ao ciúme, demonstra também que eles tinham problemas espirituais. Nós, como pais, temos uma enorme tarefa, porque nós precisamos amparar os nossos filhos não só fisicamente, não só emocionalmente, mas também espiritualmente. Nosso terceiro subtópico nos vai falar sobre a extensão do ciúme. Na presente lição, nós estamos analisando o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer
problemas, né, para a vida conjugal, para as amizades sinceras, para o relacionamento profissional. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois se trata de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado, ela é muito tênue. Então nós sabemos que todos precisam aprender a lidar com essa emoção. Todos nós, seres humanos, seremos vítimas da raiva, da inveja, do descontrole, de falar mais do que deve. Tudo isso fará parte das nossas emoções humanas, assim como o ciúme. Mas as nossas emoções humanas precisam ser controladas. Não é porque eu tenho, por exemplo, uma pessoa do temperamento sanguíneo, colérico, uma pessoa que sofre mais com a ira, com falar mais do que a boca, né, com se precipitar, com tomar ali atitudes muito bruscas, sem pensar. E essas pessoas sabem que são mais inclinadas a estes problemas e precisam tratar desses problemas. O mesmo acontece com o melancólico, com uma pessoa fleumática, que sabe que guarda mais rancor e que também precisa tratar esse tipo de problema. Então nós precisamos nos conhecer para que nós possamos lidar com os nossos pecados de uma forma cristã, ou seja, reconhecendo os pecados que tenho e colocando-os aos pés da cruz. Só que nós pais temos um papel muito fundamental nesse ponto. Eu vou deixar aqui no lado para os irmãos, está aqui em cima, mas eu deixo aqui a foto do lado. Eu tenho um livro do pastor Charles Swindoll, que é dos meus pais, e quando eu fiquei grávida, eles deram para que eu fizesse a leitura, e ele tá ficando aqui em casa, porque agora, né, como eu estou na fase de educar a minha filha, o livro está comigo. E o pastor Charles Swindoll, ele vai falar que os pais precisam passar tempo com os filhos para que eles possam conhecer os filhos e então apresentar, nós mesmos, no caso, né? Por exemplo, meus pais precisavam me conhecer para apresentar a mim mesma, a mim mesma. Então eles precisavam saber, Damaris, você é essa pessoa. E aí, isso é algo que os pais fazem, talvez ficou um pouco confuso o que eu falei, mas é o seguinte, por exemplo, meu temperamento é colérico, eu falo bastante, estou sempre muito para frente, né, acabo tomando atitudes muito precipitadas, porque eu não penso muito, o filtro boca-cérebro às vezes dá uma falhada, e os meus pais sempre me falaram isso. Então eles falavam, filha, você está agindo com muita ira, você precisa se controlar. Filha, você está falando demais, filha, você está levantando o seu tom de voz demais, você é mais propensa à ira porque você é colérica, então você precisa tratar isso. Ou seja, às vezes eu não entendi o que eu estava sentindo e os meus pais me falavam, porque eles me conheciam mais do que eu mesma. Então os pais precisam conhecer os seus filhos. Jacó precisava saber que principalmente Levi e Simeão eram mais violentos e que enviar José sozinho para uma região distante para fiscalizar os irmãos não era uma boa ideia. Mas Jacó falhou em conhecer bem os seus filhos para então apresentá-los a eles mesmos. Ou seja, para dizer, filho, você, Levi, você é muito violento. A gente precisa tratar isso aqui. Tratar como, pai? Tratar se acalmando, tratar buscando não entrar em situações de conflito, tratar reconhecendo o seu problema aos pés de Jesus. No caso deles, diante de Deus. Veja como é importante que a questão da nossa vida, enquanto cristão, seja conduzida de forma espiritual. Todos nós temos problemas, todos nós temos fraquezas nas nossas emoções, mas elas precisam estar todas aos pés da cruz para que nós possamos deixar as obras da carne e frutificar o fruto do Espírito. Amém? Vamos então para o nosso terceiro tópico, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras pessoas por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Senhor. Então veja, meus irmãos, como eu falei aqui, o ciúme sempre estará presente entre as relações humanas e também dentro dos relacionamentos familiares, porque nós somos pessoas, humanos, caídos. Nós sofremos, infelizmente, com esses problemas da carne. E nós precisamos lidar. Agora que nós sabemos que nós já temos que lidar com as nossas emoções, como vamos lidar com elas? É aqui a questão, né? O cerne da questão. Eu sei que eu posso sofrer da inveja, do ciúme, do rancor, da ira. Como é que eu vou lidar com estes problemas? Como eu vou solucionar os meus problemas de descontrole emocional?
De que forma eu farei isso? Todos nós temos estes problemas, mas como é que a gente vai lidar? E nós, pais, principalmente, como é que nós vamos solucionar os problemas que nós enxergamos nos nossos filhos? Jacó precisava ter sido um pai melhor, um pai mais presente. Mas, infelizmente, não foi. Ele agiu de forma completamente errada. Jacó não dependeu de Deus para aprender a como gerir seus filhos, a sua casa, as emoções dos seus filhos. E sim, é papel dos pais gerir a emoção dos seus filhos até que eles tenham idade para conduzir as próprias emoções. Uma criança de 3 anos de idade que está se jogando no chão e fazendo birra, ela não sabe lidar com a ira que está sentindo. E é o pai e a mãe que precisam auxiliá-la nesse papel. Então, o meu pai e a minha mãe, como eu falei, eles trabalham com família. Meu pai tem uma frase que ele fala que quando o filho está fazendo birra, quem precisa ser corrigido é o pai e a mãe, não a criança. Porque a criança está evidenciando a sua imaturidade, mas o pai e a mãe estão evidenciando o quê? Então, quando os filhos de Jacó fizeram aquela atrocidade contra os irmãos, eles estavam evidenciando todo o pecado que existia dentro deles. O quanto eles estavam entregues à inveja, ao rancor e ao ciúme. Mas e Jacó? Qual era o problema de Jacó que permitiu que o relacionamento entre seus filhos fosse desgastado a um ponto tão grave que os filhos desejaram acabar com a vida do próprio irmão? Então, quando existe um problema na sociedade em que um filho ou uma filha demonstra ali alguns pecados, ele está demonstrando não só aquele pecado, mas está evidenciando o problema na educação que ele teve. Ou seja, o insucesso da educação que seus pais lhe deram. Que o Senhor nos ajude para que nós, pais cristãos, possamos receber de Deus, através da Bíblia Sagrada, a forma certa de conduzir a educação dos nossos filhos. Eu oro sempre que eu falo, Senhor, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem na vida da minha filha por não saber como educá-la. Mas que o Senhor me ajude a isso. E a Bíblia é o nosso referencial de como educar filhos. Nós vivemos em uma época em que cada vez mais tem surgido conceitos baseados apenas em conceitos humanos, baseados na filosofia humanista de como educar filhos. Sendo que a Bíblia é a verdade eterna. Aqui está a forma correta de educar filhos, seja quando a Bíblia nos fala, pais, fazer isso, ou seja quando a Bíblia nos mostra a história de Jacó. Nos fala, olha o que vai acontecer se você não gerenciar bem o seu lar. Pode ser que resulte uma tragédia como aconteceu na família de Jacó. Segundo subtópico, o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações das pessoas que outrora eram próximas. Assim por ciúmes, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:25. Fica aqui para nós, neste ponto, a seguinte frase, que o Espírito Santo guarde os nossos corações. Nós sabemos quando nasce uma pontinha de inveja dentro do nosso coração. Então, quando isso acontecer, que a gente possa falar, Senhor, está repreendido. Todo espírito de inveja, de calúnia, todo espírito de difamação, que não chegue aos meus lábios, que eu não profira palavras, que eu não murmure contra a vida do meu irmão, contra o ministério do meu irmão, mas que o Senhor guarde o meu coração de sentir inveja, de sentir rancor, de sentir ciúme. Que a nossa oração seja sincera diante de Deus. Terceiro subtópico, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O nosso imaginário precisa estar recheado do que é santo, do que é bom, do que é agradável, do que glorifica a Deus. Nós vencemos as nossas batalhas primeiro no campo da mente, primeiro no imaginário. Se nós não conseguirmos vencer o ciúme no nosso imaginário, dificilmente nós o venceremos nas nossas ações. Então, toda a guerra é travada primeiro aqui, na nossa mente. É por isso que a receita que o pastor Elianai Cabral nos traz, ela é excelente. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensemos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. O que pensemos não, né? O que pensamos, desculpa, meus irmãos. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que com base na palavra o aconselhará com sabedoria. Quando o ciúme ele te impede
de fazer outras coisas, quando toda a sua vida está focada no ciúme que você sente, é porque você já chegou em um estágio que precisa de ajuda. Da ajuda pastoral, da ajuda de um psicólogo, da vida de um médico, da ajuda, né? De um médico. Porque se você não consegue mais lidar com o seu ciúme, se não é mais possível tratá-lo, você mesmo, né? Você identificando as falhas ali e se corrigindo sozinho, é preciso da ajuda de alguém de fora. Porque nós não podemos deixar que o ciúme determine as nossas ações, que ele guie as nossas vidas, mas nós precisamos vencer o ciúme. Amém? E aqui para terminar, veja só. Finalmente, é importante considerar com muita atenção o que o apóstolo Paulo nos ensinou a respeito do amor, lá em 1 Coríntios 13:4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e ele também não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Então, com esta lição, nós podemos aprender várias verdades bíblicas, que nós consigamos, nós professores, passá-las aos nossos alunos neste domingo, na classe de adultos, que o Senhor nos ajude a ministrar, a falar sobre a importância de que nós, pais, sejamos conscientes sobre os pecados dos nossos filhos. Nós vivemos em uma geração que se recusa a dizer que crianças pecam, mas nós sabemos que pecam. A Bíblia nos revela que todos pecaram. Todos nós nascemos já contaminados pelo pecado. Então nós precisamos saber como tratar o pecado dos nossos filhos. Mais do que isso, nós que somos os adultos, as pessoas maduras da relação, precisamos também saber como identificar o ciúme em nós. Porque às vezes a gente não consegue identificar os problemas dos nossos filhos porque nós estamos focados no nosso próprio problema. Às vezes a gente não identifica os ciúmes entre os irmãos, né, os filhos em casa, porque nós estamos com ciúme de alguém lá na igreja. Então que essa lição sirva de que nós possamos tê-la como um espelho para a nossa vida e literalmente olhar. Será que eu estou sabendo lidar com o ciúme no ministério, na relação com os meus irmãos na igreja? Será que eu estou sabendo lidar com o ciúme no meu casamento, com os meus amigos, com os familiares e na relação com os meus filhos? Que essa lição nos ajude a entender se nós estamos conseguindo aplacar as obras da carne em nós e frutificar o fruto do Espírito. Amém? Deus abençoe, professor, que nesta aula você possa ser edificado e auxiliar na edificação dos seus alunos, que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca e que nós possamos passar aí todo um trimestre deixando que o Senhor nos conduza no relacionamento com os nossos familiares. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.